Vamos lá. Podemos começar? Vamos lá. Eu vou tentar, nesse último período da aula, falar sobre esses traços prosódicos e também sobre a fonologia, rapidamente. Então, os traços prosódicos também são chamados de suprassegmentos, ou simplesmente prosódia. Essa palavra vem do latim, né? Suprassegmento, supra significa acima, e a prosódia vem do grego, significa cantando junto. Isso significa que esses traços prosódicos, eles não acontecem antes ou depois do som, eles acontecem junto com o som. Nós falamos um pouquinho sobre isso naquele exemplo do vietnamita, né? Vocês lembram aquela língua vietnamita? Que tinha lá, eu vomitarei, né? Eu vomito, eu tuço, que tem o tom. Então, o tom você fala junto com o som. Então, é como se estivesse cantando junto. E aqui tem 4 traços prosódicos principais. É o acento, a duração, o tom e a entonação. Então, o acento é um traço prosódico que a gente domina bem, porque tem no português. Então, eu vou colocar. Isso não tem na apostila, viu? Se quiserem anotar. Oi? Prosódia vem do grego. Significa cantar junto. Ou cantado junto. Né? A palavra ode. Vocês lembram, né? Que é tipo hino, ode. Né? E pró é junto, então cantado junto, ou do latim supra-segmento, que é acima do segmento. O segmento é o próprio som, o fone. Então a gente estuda o segmento, que é o som, e aí agora estuda os supra-segmentos, aquilo que está acima do próprio som, ou que é cantado junto com o próprio som. Então o primeiro traço prosódico é o acento. Quando a gente fala acento, nós não estamos pensando na questão de símbolo, né? Nós estamos pensando na questão da força articulatória e respiratória maior na emissão de uma sílaba. Ok? Então, o que é o acento? Se quiser anotar, é a força articulatória e respiratória maior na emissão de uma sílaba. A força articulatória e respiratória maior na emissão de uma sílaba. É também chamado de intensidade. Então, uma palavra com mais de uma sílaba, você pode dar mais força numa sílaba. Quando eu falo assim, nada, qual que é a sílaba que está recebendo o maior acento? É o na. E se eu falar nadar, é o dar. Então, uma diferença aí por causa do acento. Então, a força articulatória é maior na emissão de uma sílaba. Ok, nós vamos dar um exemplo aqui bem comum, né, no português de acento. Aqui em português, nós temos 3 maneiras diferentes de dizer isso aqui, não é? Tem sábia, que tem um acento aqui, tem o sabia, que não aparece o acento gráfico, mas a sílaba mais forte é o bi, sabia, e tem o sabiá, não é? Então, sábia é um adjetivo, né, que envolve sabedoria, sabia é o pretérito imperfeito do verbo saber, e o sabiá é o passarinho, né, que tem um canto lindo. Agora, foneticamente, como que a gente representaria isso aqui?
Você quer as panelas? Eu trouxe. Ah, legal. Que horas que você quer fazer uma tendinha? É 5h15. Que horas são? São 4h10. Excelente, tá bom. Nós temos uma surpresinha para vocês. Isso mesmo, é uma surpresinha para vocês. Nós vamos cantar uma musiquinha para vocês em chinês. Tá legal? Falando nisso, eu vou ensinar uma palavra em chinês para vocês, além, né, do xixie, que é obrigado. E essa aqui eu aprendi, gente, lá no Mato Grosso do Sul. Estava pregando numa igreja e falei sobre fonética, aí o cara falou assim, eu vou ensinar para você uma palavra em chinês. Então, é a palavra para 99. Você sabe como é que é 99? É quase 100. Quase 100. 99 em chinês. Quase 100. Tá? Aqui, ó, o acento em fonética a gente representa com esse tracinho antes da sílaba. Então aqui o acento vem antes do sa, aqui vem antes do bi e aqui vem antes do a. Então aqui o forte vai ser o sa, né? Então sabia. Aqui vai ficar sabia e aqui vai ficar sabiá. Então o acento então ele vai diferenciar a força articulatória com que as sílabas são pronunciadas. Então, para nós não tem nenhum mistério a questão do acento, porque nós estamos acostumados a ficar atento para ouvir se veio na antepenúltima sílaba, na penúltima ou na última. Então, é um traço prosódico que nós temos consciência dele no português. Já como eu falei, os franceses não têm consciência sobre o acento. Por quê? Porque o acento na língua francesa é previsível. Ele sempre vai acontecer na última sílaba. Então, tudo vai dar um certo ritmo à fala, e quando ele aprende português, aí vem aquela dificuldade, porque a tendência dele vai ser falar tudo acentuando as palavras na última sílaba. Então, o meu nome, Paulo, eles vão falar Paulo. Flávia vai ficar Flaviá. Melissa vai ficar Melissá. Né? Doce de coco, lembra? Vai ficar doce de cocô. Então, eles vão ter que treinar o ouvido para colocar a força articulatória maior em diferentes posições na palavra, porque para eles não tem. Então, no francês não existe o acento, a marcação de acento, porque senão ficaria sempre marcado na última sílaba de todas as palavras. Então, quando você vê algum traço de acento no francês, não tem nada a ver com a força articulatória. Quando você vê, por exemplo, o acento agudo em cima do E, simplesmente para dizer que não é E, mas que é E. Entenderam? Então o acento é para mostrar a qualidade da vogal na ortografia francesa. Não é que não existe acento no francês, existe, só que ele é previsível, então não precisa ser marcado. Ele é sempre na última sílaba de cada palavra, né? Sandra? Pois é, porque aquele acento não tem nada a ver com a força. Como é que fala? Eleve, né? Em cima dos dois S, né? Eleve. Porque não tem nada a ver com acento no sentido de força. É só para dizer que não é eleve, mas é eleve, né? Que é o E. Ok? Então tem um acento para dizer que o tipo de vogal que é. Então uma coisa é a ortografia, outra coisa é a fonética. E na fonética a gente representa os acentos assim. E no francês, então, todas as palavras ficariam assim, ó, com acento na última sílaba. Então, é algo previsível. Um outro traço prosódico é a duração. Aqui é para mostrar que essa sílaba é acentuada. Na ortografia não aparece a marcação, mas tem uma força maior no bi, ó, sabia, entendeu? Então, foneticamente, você marca. Aí, na língua portuguesa, na ortografia, resolveu que não precisava marcar
quando é na penúltima sílaba. Então é uma convenção, né? Sempre que for na penúltima, não se marca. Não é assim? Porque a tônica de sabia é o bi. Sabia é a tônica. Então na fonética eu marco todos os detalhes. Ok? Ok, então agora o segundo traço prosódico, que é a duração. Essa canetinha aqui já deu o que tinha que dar. Então vai no vermelho mesmo. Então, duração, se quiserem anotar, é a quantidade ou o alongamento na pronúncia dos contoides e dos vocoides. Duração é a quantidade ou o alongamento na pronúncia dos contoides e dos vocoides. A quantidade ou o alongamento na pronúncia dos contoides e dos vocoides. Contoides e dos vocoides. É consoantes e vogais, foneticamente falando. Então, duração, ela fala, né, do alongamento de uma consoante. Por exemplo, se eu falo assim, ó, a, isso aí, vocês acham que é um A alongado, normal ou breve? A, tá vendo? Cada um acha uma coisa. Por quê? Porque os traços prosódicos, eles só podem ser determinados a partir de uma comparação. Então, eu tenho que fazer um outro, para vocês verem se esse era longo, né, ou breve ou normal. Então é por comparação. Então olha só, eu falei a. Agora e se eu falar aqui assim, a, aquele primeiro ficou breve em relação a esse, né? Mas se eu falar assim, aí aquele primeiro que eu falei ficou mais longo do que esse. Então alongamento é isso, é a quantidade, né, ou alongamento na pronúncia dos contoides e dos vocoides. No português não faz nenhuma diferença eu alongar mais uma vogal ou outra, mas em outras línguas faz a diferença. E eu tenho uns exemplos bem legais aqui, um inclusive da língua caiapó. É por comparação, né? Isso, porque é relativo. Por exemplo, eu falo aqui, em termos de acento, né? Eu falo sa. Isso aí é forte ou é fraco? Depende como é que vai vir a outra sílaba, né? Se eu falo sala, sala, o sa ficou forte. Mas se eu falar assim, salá, aquele mesmo sa ficou fraco, porque eu falei o lá com mais força ainda. Então é algo relativo, ok? Então um exemplo aqui do caiapó, a respeito de duração. Momentinho que eu vou achar aqui.
Então aqui eu tenho o exemplo do chavante. Aqui é a famosa glotal que eles têm lá. Então se eu falo tia, significa chão. Esse pontinho aqui é o símbolo para alongamento. Quando uma vogal, né, ela é mais alongada, então vai ficar tia. Então aqui tia, aqui tia. Então olha só, se eu faço sem alongamento, significa chão. Se eu alongo o i, significa carrapato. Então o alongamento nessa língua faz diferença entre uma palavra e outra. Eu posso fazer isso no português que não vai mudar o sentido da palavra, não é? Se eu falo, por exemplo, sala, aí eu falo sala, mudou o sentido? Não, mas nessa língua o traço prosódico de duração vai fazer diferença entre as palavras. É o pontinho que está do lado do i. Ele fica à direita do símbolo um pouquinho elevado. Mas não tem nada a ver, porque aquilo era a glotal, né? Coincidiu, né? O de baixo é T e I, aí tem um pontinho aqui de alongamento. Aí vem a glotal, tá? Esse pontinho não é de interrogação. Ficou muito perto, né? E depois o A. Então, aqui, tia, o I mais breve, tia. E aqui, tia. Vamos fazer? Vamos lá, primeiro. Todo mundo. E agora o segundo. Faltou glotal, aqui. Tia. Vai fazer. Isso. E aqui, tia. Tá bom? Isso. Tem um exemplo também do italiano, que também tem essa questão do alongamento. Vou colocar aqui do lado. Deixa eu ver. Ficou tudo embolado, viu, gente? Desculpa ali, mas vai dar para entender. Então aqui, ó, no italiano, você tem aqui fatto, que é fado, e se você alongar o T, você vai querer dizer feito. Agora, como que alonga um T, se o T é oclusivo e ele não é continuante? Então, você vai ficar com a língua lá, sem soltar a oclusão. Então, vai segurar um pouquinho no T, ó. Fatto, fatto. Então, o primeiro, fatto, fatto, e o segundo, fatto, fatto. Isso. Agora, na ortografia do italiano, eles optaram, então, em vez de usar um pontinho para alongar o T, eles acabaram botando 2 T's. Então, quando tem 2 T's, é porque é um T alongado. Mas, foneticamente, não são 2 T's. Não é fatto, fatto. Não, é fatto. Você segura o T, alonga ele um pouquinho. Fatto. Bom, aí vem o terceiro traço prosódico, que é o tom. Então, o que significa tom? O tom, para vocês anotarem, é o nível relativo da altura da voz na pronúncia de uma sílaba ou palavra. É o nível relativo da altura da voz na pronúncia de uma sílaba ou palavra. O nível relativo da altura da voz
na pronúncia de uma sílaba ou palavra. Você fazia o alongamento para pedir para repetir, né? Legal. Bacana. Então, alongamento e agora, ou duração, e agora o tom. Quando fala o nível relativo da altura da voz, na pronúncia de uma sílaba ou palavra, está falando de altura, não no sentido de força articulatória, isso é acento, mas no sentido de frequência das cordas vocais. Então, se é agudo ou grave. Então, se eu falo assim, isso aí seria um tom alto, um tom médio, um tom baixo, um tom muito alto, um tom muito baixo. Isso depende do que eu falar depois ou antes, né? Então, vocês poderiam, isso é um tom alto, mas eu poderia falar depois, depois falar assim, Então, aquele que parecia alto, ele é baixo. Eu tenho que ver qual o universo de tons que tem, não é? Então, é o nível, por isso que falo, o nível relativo da altura da voz na emissão de uma sílaba ou palavra. Então, no português, será que nós temos tons? Tudo que a gente fala tem que falar com algum tom, né? Eu estou usando o tom o tempo todo. Mas por que então que o português não é uma língua tonal? Se tem tom, por que não é tonal? Exatamente, porque o tom não muda o sentido das palavras. Né? Se eu falo mãe, ou se eu falo mãe, se eu falo mãe, não mudou, continuou sendo igual. Então, o tom, quando ele muda o sentido das palavras, aí você está diante de uma língua tonal. E aí eu vou dar aquele exemplo do chinês que eu tinha mostrado aqui, e agora eu vou mostrar como que a gente representa, escrevendo aqui. Então, nós temos 4 formas diferentes de falar essa sequência de sons. Ma. Então, para mãe vai ser ma. Para cavalo, ma. Para xingar, ma. E para cânhamo, ma. E aí, como é que eu represento isso? Eu posso usar alguns traços ou posso usar números. Então, se eu convenciono que o número menor é o tom mais agudo, mais alto, então eu posso ter aqui ma. É um tom alto, e ele é um tom que a gente chama de pontual, porque ele não tem nenhum deslizamento, ele é A. Agora o deslizante seria aquele A, aí seria deslizante, então isso aqui é um tom pontual alto. Agora o cavalo, Ma, bem devagar, ó, Ma, então Ma, mãe, Ma, então eu saio do tom médio, que ele é mais baixo do que o Ma, e aí vou mais para baixo e depois volto para o médio. Então, o 2 é médio, o 3 é baixo e o 2 então volta para o médio. Então, ó, ma. Só que eles falam rápido, né? Ma, ma, ma. E aí o xingar, ma. Começa lá no mesmo tom de mãe e escorrega para o baixo, ó. Ma. Então vai ficar que número? Começa lá no alto, ó. Ma.
3 é o mais baixo. Ma. 1, 2 seria ma. Seria 1, 2. Mas é ma. Isso. 1, 3. É porque começou no alto, escorregou para baixo. Passa pelo 2, né? Mas aí não precisa, porque é o caminho natural. Entendeu? Então, xingar vai ficar 1, 3. Ma. E o cânhamo é ma. Então vai ficar o quê? 3, 1 seria ma. Ma. Isso, 3, que é o mais baixo, e 2. Pronto. Então eu tenho aqui a forma de descrever foneticamente os tons. Cânhamo é uma erva. Vocês nunca viram cânhamo? Nem eu. Mas me falaram que é uma ervazinha. Alguém aqui já viu? Ninguém mesmo, né? Nem o nome, né? Dê uma olhada no dicionário depois, talvez vocês vão achar. Ok? Então eu vou fazer igual eu fiz aquela vez, para a gente reforçar. Eu vou falar e vocês vão dizer o que eu falei. Vocês vão dar a tradução, ok? Então vamos lá. Ma. Ma. Xingar. Muito bem. Agora o outro. Ma. Esse é o mais fácil, né? Porque é o único pontual. Ma. Isso. Agora. Ma. 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 Cânhamo. Isso mesmo. Ótimo. Então agora eu vou apontar e vocês vão falar, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui. Mais de novo? Ma. Ma. Agora esse aqui, o cavalo. Ma. 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 E o xingar? Ótimo. E o cânhamo? Ma. Isso mesmo, muito bom. É interessante que o tom pode ser usado para mudar o sentido de substantivos, como nós vimos ali, né? E verbos, né? No caso, tem o xingar também. Mas também, às vezes, pode funcionar para marcar um tempo verbal, como nós vimos no exercício do Vietnã, lembra? Do hu-ni e hu-ni. Hu-ni, eu tuço. Hu-ni, eu tossirei. Então, o tom médio era presente e o tom baixo era futuro. Então, às vezes indica posse. Tem um caso muito legal aqui, do tom. Ah, não, depende. O mandarim são 4 combinações de tons. Você tem tom 1, 2 e 3, mas tem os deslizantes. Então, tem 4 combinações. No chinês de Taiwan, que é o taiwanês, são 7 combinações de tons. E o cantonês são 9. Pensou? 9 combinações de tom. Então, você pode falar 9, né, maneiras diferentes da mesma palavra e significa coisas diferentes. Quem tem o ouvido musical ajuda muito, né, a discernir isso aí. Sofre mais. O mandarim é esse aqui, que tem 4 combinações de tons, né? Teve uma vez que a gente era recém-casado e a Flávia ficou muito preocupada comigo, que eu estava com muitas olheiras assim, né? Aí ela falou: Paulo, deixa eu orar por você, né? Você está tão exausto, né? Assim, oh Deus, abençoa as orelhas do Paulo. Aí nós paramos de orar. Em vez de falar olheira, ela falou orelhas. É por isso que eu tenho um ouvido tão bom assim, viu, gente? Mas não, eu desde pequenininho eu tinha um ouvido muito afinado. Muito afinado. E a minha mãe muito desafinada até hoje.
E eu lembro que praticamente as primeiras palavras que eu falei, porque ela sempre cantava, né, para mim, meninando, né? Quando eu consegui falar, eu falei assim: canta não, mamãe, canta não. Diz que ela ficou traumatizada, gente. Canta não, mamãe, canta não, que era terrível, né? Então, o negócio de música, né? Tem muito a ver mesmo. Quem tem conhecimento de música, habilidade, percebe na hora se foi mais agudo, se foi mais grave. Quem não tem, fica difícil, né? Fala para subir, acaba descendo, né? É bem complicado. Agora, esse exemplo aqui eu achei muito legal. Olha só. Eu vou falar sem escrever por enquanto, para vocês verem. Então, mandíbula, na língua Igbo, da Nigéria, é assim, ó. Agba, agba. Ok? Agora, macaco é enwe, enwe. Então, mandíbula, agba. Macaco, enwe. Agora, veja bem, eu vou falar agora a mandíbula do macaco. Vai ficar assim. Agba, enwe. Agba, enwe. O que mudou aí? O ba, que sozinho era baixo, agora ele ficou alto. Né? Por quê? Significa mandíbula do macaco. Então, estão percebendo o que o tom está marcando aí? Que é a posse. Né? Nós usamos mandíbula do macaco. A gente usa uma preposição, né? Para dizer a posse. A mandíbula é do macaco. Nessa língua não usa nenhuma preposição. Usa simplesmente o tom. Então, quando eu tenho um tom alto, quando deixou de ser baixo foi alto, significa que a mandíbula é do macaco. Agba engue. Então, ele pode indicar posse. Aqui, outro caso, bini. É outra língua da Nigéria. É assim, ó. Ima significa eu mostro. Agora, ima significa eu estou mostrando. E agora, ima significa eu mostrarei. O que diferenciou os verbos? Só o tom. Então, presente, baixo, baixo. Né? Eu mostro. Se for eu estou mostrando, é alto, baixo. E se for eu mostrarei, é baixo, alto. Então, se eu fosse falar português, né, usando esses tons, o presente ficaria assim. Eu vou usar o verbo mostrar. Então, não vai ter os sufixos para dizer tempo. Então, o presente eu falaria assim, eu mostro, ou eu mostrar. Eu estou mostrando ficaria assim, eu mostrar. E eu mostraria ficaria assim, eu mostrar. Entendeu? E aí você tem que aprender, né? O que é o presente, o que é o presente contínuo, o que é o futuro. E aí, pelo tom, simplesmente. Não, o tom, você marca o tom. Marca o tom, isso. Pode ser também com acentos gráficos, você pode fazer. Deixa eu fazer esse do Bini, escrito, para vocês verem, tá?
Não, porque aquele alfabeto é ideograma, aquilo não é silábico. Então aquilo traz as ideias, são desenhos que trazem ideias e não sons. Tanto que o ideograma do chinês, acho que é usado pelos japoneses também. E né, se um japonês olha para o ideograma e vai falar, vai ser bem diferente do chinês olhando para o mesmo ideograma, porque um vai usar a língua japonesa, outro vai usar a língua chinesa. Mas porque o ideograma não tem nada a ver com os sons, tem a ver com conceitos. Aí é pelo contexto. Porque cada conceito é um desenho, né? Diferente, uma combinação muitas vezes de vários desenhos. Então pode ser bem preciso ali, porque é a coisa em si que está sendo mostrada, né? Vamos supor, pensando naquele exemplo do mandarim. Então eles não vão confundir cavalo com mãe, porque o desenho para cavalo vai ser um, para mãe vai ser outro. Entendeu? É o conceito, tem nada a ver com a fonética. Entendeu? Não, o árabe eu acho que já é fonético, já tem a ver com sons. Já tem a ver com sons. Mas o nosso também são rabiscos, né? Isso aqui é um rabisco também. Isso aqui, por que a gente sabe que esse rabisco significa Porque ensinaram para nós e a gente agora olha para esse símbolo e fala Eles fizeram outros rabiscos, olha para aquele rabisco e fala outra coisa. Não, é questão de convenção, né? Eu posso inventar um alfabeto aqui. Eu posso desenhar uma árvore, né? E dizer, isso aqui é o som sh. Não posso? Não devo, mas eu posso. Não precisa complicar, né? Mas então, isso aqui são rabiscos também, que a gente está muito acostumado com eles, né? E o árabe também acostuma rapidamente, desde criança, vendo aqueles símbolos, igual o hebraico, o grego, cada um tem um desenho diferente. Então, está aqui, ó, é outra maneira de representar o tom. Tá? Então, aqui, o acento, quando ele é grave, ele significa tom baixo. E quando ele é agudo, significa tom alto. Então, nessa língua aqui, por esses dados, parece que tem apenas 2 tons. Não é? Então, aqui, ó, baixo, baixo, aqui alto, baixo, e aqui baixo, alto. Tá certo? Então, vamos lá. Eu mostro, ó, ima. Eu estou mostrando ima. E agora eu mostrarei ima. Isso aí. Teve uma crise aí. Coral afinadíssimo, né? Ok, finalmente o último traço prosódico, que é a entonação, número 4. Então, a entonação tem a ver com a frase, é a curva melódica da frase. Se quiserem anotar aqui, é a curva melódica da frase. Então, é aquela melodia que caracteriza uma frase. Aí você não está pensando em sílaba por sílaba, mas na frase como um todo. Na fonética que eles usam com I. O mais comum é com E mesmo, né? Mas na fonética o pessoal usa entonação. Entonação. Não sei porquê. Mas que é interessante, né? Mas é a mesma ideia, né? Entonação. Mas no livro da Helga e vários outros livros que eu já li é com I mesmo, entonação. Então, o que significa isso? É a curva melódica, né, de uma frase. Então,
essa diferença de entonação, ela vai fazer diferença de, às vezes, sentido da frase, de ênfase. Não é? Por exemplo, se eu falo assim, você vai. E aí eu falo assim, você vai? Qual que foi a diferença? Das palavras nenhuma, né? Dos sons, tudo igual. Mas a primeira, eu quis dizer o quê com a primeira? Eu dei uma ordem. E a segunda, o que eu quis dizer? Uma pergunta. E o que mudou então? Foi só a entonação. E aí tem como você captar também foneticamente a entonação. Então eu escrevo aqui, ó. Então, para captar a entonação, eu posso usar linhas, né? Então, a primeira assim, ó, você vai, é uma ordem, né? Você, então eu falo, ó, você vai, ó, você vai, você vai. Agora, você vai, você vai, você vai. Aqui, ó, você vai. Então, você vai, você vai. Então, essa curva melódica, nós que somos falantes nativos, né, de português, a maioria, né, sabe exatamente que isso aqui é uma entonação típica de ordem. E essa aqui é uma entonação típica de pergunta. E por que é tão importante aprender essa questão da entonação? Porque a entonação vai mudar de uma língua para outra, pode mudar. Então pode ser que não seja exatamente assim que uma outra língua funcione. E se eu não estiver atento para isso, eu vou falar a outra língua do jeito que eu falo português. Eu vou até falar os sons certinhos, mas vou comunicar a ideia errada, porque eu estou usando a entonação da minha língua e não da língua que eu estou aprendendo. E eu vou dar um exemplo aqui bem interessante sobre isso. Você vai, uma ordem, você vai. No caso da ortografia, marca pelos pontos, né? Então a pergunta marca com a interrogação. A ordem pode ser uma exclamação, dependendo, né? Às vezes é com 3 pontinhos para dizer reticências. Você também comunica não só sentido gramatical, né, de pergunta, afirmação, ordem, mas também, às vezes, estados, né, emocionais. Então, você pode dizer, você vai? Você vai? Né? Você muda o tom da palavra, né? Muda. Ou então, assim, você vai, né? Mudou um pouquinho, já dá a ideia que é de dúvida. Então, pela entonação, a gente comunica muita coisa. Em romeno, por exemplo, eles catalogaram assim umas 7 formas diferentes de dizer como você se chama. Tudo pela entonação. Então, você fala de um jeito, é uma pergunta normal. Fala de outro jeito, é uma pergunta de quem está com medo de saber quem que é o outro. Outra entonação é de um policial perguntando, né, meio autoritário. O outro é perguntando com certo receio. Então, as entonações também podem transmitir emoção, né, o seu estado emocional. Mas podem diferenciar também questões gramaticais. Tudo, exatamente. Quando eu falo assim, mãe, isso não comunica alguma coisa? Aí eu falo assim, mãe, né? Aí fala, mãe, significa outra coisa, né? Tá vendo? É tudo pela entonação. Porque mãe, nesse caso, foi uma frase, né? Não foi uma palavra só, significou uma frase inteira, né? Isso. Paulo Botrel, né? Aí pronto. Deixa eu dar um exemplo aqui agora, né, de entonação na língua Caiabi. Caiabi é uma língua indígena aqui do Brasil. Olha que legal.
eu vou falar duas frases, tá? E vocês vão me dizer qual delas foi pergunta e qual delas foi afirmação, tá ok? Sem entender, mas só pela entonação, olha só. Preparados para ouvir? O quinhará é. E aí, isso vocês acham que é uma afirmação ou uma pergunta? Se fosse a entonação igual, seria uma pergunta, né? O quinhará é, mas não é. Aqui em Caiabi isso é uma afirmação, significa ele foi. Agora eu vou fazer a pergunta. É assim, ó. O te quinhará é. A entonação ficou igual. Então, como é que eu sei que uma é afirmação e outra é pergunta? Vou fazer de novo. Aí, você captou, né? Muito bom. Olha aí, ó, a primeira, afirmação. O quinhará é. Afirmação. Agora a pergunta. O te quinhará é. Tem um te. O te. Porque o primeiro é o quinhará é. O segundo é o te quinhará é. Então, apenas a partícula te, ou te, que fez aquela mesma melodia, né, transformar-se numa pergunta. Então, no caso do português, o que diferencia uma afirmação de uma pergunta é a entonação, é a curva melódica da frase. Mas em Caiabi, não. É uma partícula, te, que vai dizer que é pergunta, e não a curva melódica da frase. Então, se você chega em Caiabi, né, e usa a entonação certinha, achando que é igual do português, às vezes você vai estar afirmando uma coisa quando você queria perguntar, porque você vai usar a entonação, vai achar que está fazendo uma pergunta. Então você tem que dominar as entonações de outras línguas também. Alguém tem alguma pergunta? Ok, então nós vamos entrar agora um pouquinho em fonologia, só para vocês terem uma ideia do que é a tal da fonologia. Então, basicamente, a diferença entre a fonologia e a fonética é que a fonética estuda os sons da fala humana de uma maneira mais detalhada e de maneira sem considerar as funções dos sons nas línguas. Enquanto que a fonologia, ela estuda as funções dos sons em determinada língua. Então, a fonética, ela estuda os sons de um modo geral, mas bem detalhadamente. E a fonologia estuda as funções dos sons em determinadas línguas. Não tem na apostila, tá, gente? Fonologia a gente não pôs. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A função dos sons numa determinada língua. Por que isso? Porque às vezes a função de um som numa língua é X e aquele mesmo som vai ter uma função Y em outra língua. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês sobre isso. Então vamos pensar em dois sons que nós temos, não aqui no Nordeste, mas em Minas Gerais, tá bom? Então vão lá para Minas Gerais, todo mundo comigo, e agora nós vamos estudar dois sons aqui. Então nós temos esse som aqui, que é o já, ok? Já. A gente representa, né, com esses dois símbolos que é um oclusivo junto com um fricativo côncavo. Nós chamamos essa junção aqui de um africado. Africado homorgânico alveopalatal sonoro. Já. Ok? E esse aqui, a gente tem que botar para ficar bem certinho um arquinho embaixo, que é o D, né, do Brasil, que é diferente do D do inglês. Lembram que o D do inglês é alveolar, o D do português é dental. Ok? Então, agora, o que a gente faz em fonologia? Vamos supor que nós captamos esses sons na língua portuguesa, lá de Minas Gerais.
E aí, eles são sons muito parecidos, já e dá. Então, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir se eles, em português, vão ser fonemas distintos e vão ter que ser marcados como letras separadas no alfabeto, ou se eles são apenas variantes de um só fonema, e então eu usaria apenas um símbolo, uma letra. Então, como é que eu descubro isso? Fazendo listas de palavras com um som, lista de palavras com outro, e vendo se tem alguma complementaridade ou algum contraste. Então, me deem alguns exemplos de palavras com já. Lembra que vocês estão em Minas Gerais, tá? Opa, começou pesado, diabo. Tá bom, isso mesmo. Então, eu escrevo aqui, ó. Peraí. Ok? Diabo. Está aqui. Já. Muito bem. O que mais? Com já. Dia. Dia. O que mais? Direção. Direção. O que mais? Diálogo. Diálogo. Tem alguma outra que não seja no começo da palavra? Para a gente pegar outros exemplos. Abadia, ok? Aí geralmente a gente escreve deixando o já, que é o som em estudo, bem no meio. Então, se ele vier para a gente poder comparar o que está acontecendo antes, depois dele, né? Abadia. Fadiga. Ok, acho que está bom. Agora, me deem exemplos de palavras com dá. Dedo. Aí, como ele aparece duas vezes, eu posso escrever ele de novo. Para deixar as posições em destaque, né? Às vezes ele é no começo de palavra, às vezes no meio da palavra. O que mais? Ah, está faltando o tracinho aqui embaixo, né? Aqui. Dedo, o que mais? Dado. Aí eu escrevo de novo, porque ele aparece também duas vezes, né? Você sabe o que eles encontraram na lata de lixo do hospício? Um louco varrido. Doido varrido. Ok. Que outra palavra? Dilma. Vamos lá, Dilma. Dilma. Que mais? Ah, é verdade. Então tem que botar aqui. Vocês me confundirem. Dilma. Então aqui não. Tá aqui. Não, mudei ela de lugar só. Melhor do que eliminá-la, né? Ok, que mais? Com dá. Com, né, pode ser com outras vogais, mas que outras palavras com esse D? Acordar. Ok? Acordar. Acordar.
Eu estou em Minas Gerais, não no Rio, né? Então, acordar, acordar. Que mais? Duvido, duvido. Ok. Ok, escrevi 2 vezes duvido, porque tem 2 Ds aqui, né? O que mais? Não, mandioca já é aqui. Né? Que mais? 2, vou colocar aqui 2. Ok, acho que já está bom. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que observar esses dados, eu tenho que pensar no som que eu estou analisando. E agora eu tenho que dar uma olhada ao redor dele. O que está acontecendo? Ok? Então, é porque é outro exercício que a gente poderia fazer. Todas as palavras com A aberto e com A menos aberto. Tá? E aí nós íamos descobrir uma regra fonológica, que o A aberto acontece nas tônicas, no português, e o A menos aberto acontece nas átonas. Aí nós íamos descobrir que esse A aberto e o A fechado são alofones de um só fonema. Aí nós vamos descobrir agora esse já e dá. Vocês percebem alguma coisa que está se repetindo aqui, que é diferente do que está acontecendo lá? O I. Né? Esse já só acontece antes da vogal I. Perceberam? E esse dá nunca acontece antes da vogal I. Então, o que a gente descobre? Que eles são apenas variantes de um mesmo fonema. E aí eu posso estabelecer uma regra. Eu posso dizer que o fonema, aí eu escolho aqui o dá, vai ser o fonema que eu descobri no português. E aí eu vou descrever como é que funciona na minha língua, né? Então, o dá, o fonema dá, em português, ele se manifesta como já, antes de i. Aqui, ó, antes de i. E esse mesmo fonema dá se manifesta como dá mesmo nos demais ambientes, MDA, nos demais ambientes. Então, esse fonema dá, quando ele aparece antes da vogal i, ele se transforma em já. E quando ele aparece antes de quaisquer outras vogais, ele permanece como dá. Então a gente fala que esses 2 fones estão em distribuição complementar. Quer dizer, onde acontece um, nunca acontece o outro. Então você percebe que trata-se de um só ente. Né? É mais ou menos a ideia assim que você tem uma pessoa, tá? E você vai no hospital, essa pessoa está lá com um avental branco, é uma enfermeira tal. Aí você vai na praia e vê uma pessoa muito parecida com ela, só que está de maiô. Fala, mas parece que é aquela pessoa. E aí você vai num shopping e vê uma pessoa muito parecida com aquelas duas, super bem arrumada. E aí a dúvida é, será que são 3 pessoas diferentes? Ou será que é a mesma pessoa vestido de forma diferente conforme o ambiente que ela está frequentando? Entenderam? Então, se você descobrir que aquela pessoa, né, é a mesma pessoa, mas ela está sempre ali com o avental branco no hospital, está toda chique no shopping, está de maiô na praia, e você nunca vê elas juntas, o que você vai descobrir? Que é uma pessoa só, não é, que se manifesta de 3 formas diferentes conforme o ambiente em que ela está. Como é que você vai descobrir que, na verdade, são pessoas diferentes? Como que seria a prova?
você botar as três uma do lado da outra. Então, se de repente você vê aquela moça de maiô na praia, e aí chega a enfermeira lá do lado dela, e a do shopping também, fala, puxa, são três pessoas diferentes, não é uma pessoa só, com roupagens diferentes. Então, o que eu descobri aqui? Que o já nunca está no mesmo ambiente do da, eles nunca vão estar juntos. Então, eu descubro que é uma entidade só, que se manifesta de formas diferentes conforme o ambiente. Que ambiente? Antes de ir é já, antes das outras vogais é da. Então eu concluo que esses dois fones no português funcionam como alofones de um mesmo fonema. Então o que significa isso? Que na hora de fazer ortografia eu não preciso usar esses dois símbolos, eu vou usar apenas um. E os falantes nativos vão fazer essa diferença automaticamente. Não é o que a gente faz? Quando você vê lá a palavra duas, por exemplo, ninguém vai ler duas. Se bem que tem uma região no Brasil que sim, mas digo lá em Minas, nunca vai falar duas, vai falar duas. Tá certo? Saudade. Então, saudar, aí está antes de a, e o di está antes de i. Não, mas foneticamente é di. Se falasse saudade, com e seria saudade. A gente falaria assim, né? Mas foneticamente é di, saudade. Então, mas aí nós estamos mudando de Minas. Aí aqui não existe o já, né? O já nem existe no sistema de fones de vocês. É só o da mesmo, tá? Ok, então isso aqui nós descobrimos então no português que já e da são alofones de um só fonema. Mas vamos agora para o inglês. No inglês também nós temos esses dois sons. Então eu vou botar aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho duas palavras escritas ortograficamente em inglês. Deep e jeep. Então, foneticamente, seria assim, ó. Então, vamos supor que eu estivesse coletando meus dados e aí esbarrasse com essa palavra aqui, ó, deep, que significa fundo ou profundo. E descobri outra palavra que é jeep, que significa jipe. Então, qual que é a única diferença entre essas duas palavras aqui? É exatamente aqueles dois sons, o da e o já. Ok? Então, se eles acontecerem no mesmo ambiente, olha, antes de IP, e eles significam coisas diferentes, então eu digo que esses dois fones estão em contraste, idêntico, porque eles estão no mesmo ambiente e os dois aparecem juntos. É como se a enfermeira, né, aquela de vestido, né, de avental, e aquela do shopping, fosse na praia e encontrasse com aquela moça de maiô. Então são três entes distintos. Então eu tenho que manter os três na ortografia, porque deep contrasta com deep, significam coisas diferentes. Então eu tenho dois fonemas distintos. Então no inglês eu teria que dizer o seguinte, ó, que o da é um fonema distinto de já, né? Os dois são fonemas na língua e significa que na ortografia eu vou ter que ter uma letra para representar da e uma outra letra para representar o já. No caso do inglês, eles escolheram o D para representar da e resolveram escolher o J para representar o já. Então aqui é deep e aqui é deep. Então vejam bem, quando a gente fala de fonética, a gente não está pensando na função, a gente simplesmente descreve da, já, né? Um é oclusivo, outro é africado, mas na fonologia, o que nós vimos? A função dos sons numa determinada língua. Então, qual que foi a função de da e já no inglês? São fonemas distintos. Qual que foi a função do da e do já no português?
são alofones de um só fonema. Então, isso é que a gente faz com os dados que a gente coleta, a gente tem que fazer isso para cada som que a gente acha. E os que são parecidos, que são suspeitos de ser um só, eu tenho que provar se são um só mesmo ou se são vários, se eles contrastam ou se eles se complementam. E aí eu vou poder partir para a minha ortografia. E aqui eu vou fazer, para terminar a nossa aula, tem, a artista já chegou, está lá atrás, aguardando. Então agora eu vou mostrar para vocês o processo da formação de uma ortografia. Vamos supor que alguém chegou aqui no Brasil, que a língua portuguesa não tivesse escrita, e ele foi coletando um monte de dados em português. Então, ele primeiro faz a coleta fonética. E aqui eu vou jogar vários sons que existem no português, tá? Que ele foi descobrindo. Tinha lá o já, tinha o da mesma forma tinha o tchá, tinha o tá, tinha o a, mas tinha aquele azinho também mais fechado, tinha o u, mas tinha o tinha o i, mas tinha também o e. Tá bom, tá, por aqui tá bom. Então vamos supor que ele coletou todos esses fones aqui, né? Fonética, então a gente representa assim. Então cada som desse estaria dentro desses colchetezinhos, tá? Então foram os sons que eu descobri. Quando eu faço a análise fonológica, eu vou ter agora os fonemas, que é através de uma barrinha assim. E aí que fonemas que eu tenho? Ao fazer a minha análise dos fones que eu descobri no português, claro que são muito mais do que esses, né? O que vai acontecer? Eu vou eliminar tudo que for alofone, que for mera variação fonética de um fonema. Então, eu tinha esses fones aqui, todos eles, mas depois de fazer a minha análise fonológica, o que eu fui descobrindo? Eu descobri que já e dá são apenas alofones de um só fonema. Então, eu só vou ficar com o meu fonema, que é o dá. Esse aqui nem vai aparecer mais. Mesma coisa entre tchá e tá. Por simetria, a gente vai ver que é a mesma coisa, que o tá aparece diante de todas as vogais menos i. E quando tiver um i, vai virar tchá, no dialeto mineiro. Então, eu não vou ter mais o tchá, eu vou ter apenas o tá. O dá, o tá. Mesma coisa entre a e a, eu só vou ter o fonema a, só vou ter o fonema i e só vou ter o fonema u. Aliás, desculpa, aqui eu errei. O símbolo é esse aqui. Ok? Então aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Sendo que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fones. Em que isso vai facilitar? Na hora de eu fazer minha ortografia? Que eu vou ter menos símbolos para aprender. Então, quando eu for alfabetizar uma criança, em vez de ela ter que aprender 10 símbolos diferentes, ela vai ter que aprender só 5. E ela automaticamente vai fazer as mudanças na hora de pronunciar. Por quê? Porque aquilo é natural na língua. Então, ela vai ver um D, mas quando tiver antes de um A, ela vai falar dá. Mas quando tiver antes de um I, ela vai falar automaticamente di. Porque é a língua dela. Porque isso aqui é o que está na cabeça do falante nativo. Entenderam? E aí, na hora de fazer a ortografia, que aí vão ser as letras. Então, a ortografia, aí eu vou eliminar detalhes desnecessários. Então, por que eu vou manter esse arquinho aqui, que é um detalhe fonético, sendo que eu não tenho nenhum D sem ele no português? Eu não tenho o D dental e o D alveolar. Então, na letra, aí eu vou ficar apenas com símbolos mais simples. Então, eu vou ficar com o D normal, sem o tracinho, vou ficar com o T. O A vai ser o A mesmo, o I também e o U. Pronto. Então, aqui eu cheguei agora nas letras. Então, ficou mais simplificado, mas tudo partiu da coleta fonética, depois a análise fonológica e depois
a ortografia. Ok? Deu para entender o processo? Ótimo. Então, antes da gente apresentar a nossa musiquinha aqui, chinesa, eu só queria ensinar mais uma palavra para vocês, tá? Essa palavra é de uma língua, aqui no Brasil, uma tribo indígena chama Murapirahã. É uma língua do Amazonas e foi feito um trabalho espetacular de linguistas lá e eles descobriram um som que não existe em nenhuma outra língua do mundo, só lá. E lá nessa língua eles também têm aquele som que é raro, mas que não é único, não é? Que é o vibrante múltiplo bilabial, sonoro. Mas tem um outro som que você faz, parecido com o R nosso de arara, só que você termina com a ponta da língua no queixo. Nunca em nenhuma outra língua do mundo foi encontrado esse som. Então eu vou ensinar para vocês como é que fala leite em Murapirahã, tá bom? Estão preparados? É assim, ó. Ibré. Fazer de novo, hein, ó. Ibré. Então são 4 sons. Tem o E, tem o brr, tem o R, mas ele termina aqui falando E, com a língua bem para baixo, né? Então agora vamos lá vocês, vamos lá. Vamos bem devagarzinho, ó. Ibré. Ibré. Agora rápido. Ibré significa leite em Murapirahã. Então curiosidades, né, assim das línguas. Agora uma coisa triste é que os Murapirahã, quando eles vinham na cidade, eles falavam, né, a língua deles entre eles, e o pessoal da cidade começou a tirar onda deles por causa principalmente desse som. E aí eles começaram a ficar sem graça. E aí eles acabaram transformando esse som num som, né, tipo o R do carioca, do r. Então aí ficou Ibré, Ibré. Mas olha que perda, né? Por causa da ignorância do pessoal de achar que aquilo era muito esquisito, né? E a gente acha estranho mesmo, né? Mas é uma riqueza, era um som único, né? Nunca tinha sido encontrado em nenhuma língua do mundo. Então a língua Murapirahã. E agora chamar a minha companheira aqui, a Flávia, onde que ela foi? Tá vindo aí? Aí, ó. Nós vamos cantar uma musiquinha em chinês para vocês. Tem violão e tudo, então vou pegar. Não, é porque vai precisar pôr no violão também. Então, tem uma hora que é no violão, aí você põe aqui, ó. Quer ver? Acho que é mais aqui. Isso aí. E aí, quando acabar o violão, aí eu venho para a voz, tá bom? Vai ser minha assistente. Ok? Então, vamos lá. Se quiser todo mundo chegar para cá, para vocês verem melhor, porque vai precisar pôr no violão também, né? Flávia, chega mais um pouquinho aqui. Ok, então prestem bastante atenção, que a letra é bem profunda, tá? Ok, começa com o violão então, ó. Pode. Amorecada que
quebrou o vidro da janela da casa do Lamúrio. O Lamúrio ficou brabo e muito nervoso. O Lamúrio correu atrás da morecada até Araraquara. Ok, gente, era isso. Deus abençoe muito vocês, foi um prazer, viu, muito grande estar aqui. E quem sabe alguns de vocês vão lá para além e coincide da gente estar lá também, a gente está junto mais uma vez. Vamos nos levantar, eu quero encerrar com uma oração. Eu vou orar em português, não em chinês. Ainda bem, né? Tá bom. Senhor, muito obrigado por esses dias maravilhosos que passamos juntos. Obrigado pela vida preciosa, Pai, de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor mantenha essa chama por Ti, por missões, pela Tua obra acesa no coração de cada um deles. E orienta-os, Pai, nos próximos passos que eles devem dar, que haja mesmo clareza do Teu Espírito na vida deles. Que o Senhor os use poderosamente, que o Senhor se alegre com a vida de cada um aqui. Nós Te louvamos, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.